Bem, pessoal, como já comentado em nossa apresentação inicial, a gente, né, vai fazer aí essa volta à geometria analítica no plano cartesiano, remetendo a uma grande revisão de ensino médio para uns e para outros talvez seja novidade, não é? Ok? E também a geometria analítica, ela tem como seu grande precursor René Descartes, ok? Foi justamente em 1637, em um texto dele, que tratava do discurso do método, que essa obra ela foi considerada o marco inicial da filosofia moderna. Nesse texto, o que o Descartes defende é que o método matemático ele seria um modelo para aquisição, né, de conhecimentos em todos os campos. Então, Descartes, né, além de matemático, né, antes de tudo, ele era filósofo, tá ok? Então, ele é o grande precursor aí da geometria analítica. E aí nós iremos tratar, inicialmente, dos sistemas de coordenadas cartesianas, tá? Deixa eu abrir aqui meu pincel. As coordenadas cartesianas, vocês conhecem já, né? Elas remetem logo você a lembrar do plano cartesiano, ok? O plano cartesiano ele é um sistema formado por dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. O eixo horizontal está associado, né? Vocês lembram? A valores de x. Já o eixo vertical está associado a valores para y, beleza? Para você localizar um ponto no plano cartesiano, é necessário que você tenha uma correspondência dele com dois valores, um para x e outro para y. Como é o exemplo aqui da figura que eu destaquei, né? Um ponto P, ok? Os pontos são representados na geometria analítica por letras maiúsculas, beleza? E aqui XP e YP são as coordenadas do ponto P. Então, nesse caso, XP é igual a quanto aqui? A 2, né? E YP é igual a 3, a 2 também, né? A 3 não, a 2 também. Então, a gente diz que a abscissa de P, a abscissa de P é o valor, não é? Da componente x para o ponto P, no caso é 2, e a ordenada de P é 2, beleza? Chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando um ponto está sobre um eixo x, né? Por exemplo, aqui, se eu marcar esse ponto aqui, vamos chamar de ponto Q, tá? Então, esse ponto aqui, se eu marcar em cima do eixo x, o que, que acontece? Ele vai possuir uma abscissa 1 e uma ordenada 0. Ou seja, o valor de x para ele, né? O x de Q e o y de Q, né? O x de Q é 1 e o y de Q é 0. Então, nós iríamos representar assim as coordenadas, né, do ponto Q. Tá beleza? Ok? Então, a gente colocou como observação, tá tendo material, tá ok? Então, ó, quando um ponto pertence ao eixo OX, a ordenada é 0. Quando o ponto pertence ao eixo OY, a abscissa é 0. Isso é óbvio, né? Se eu marcar um ponto bem aqui no eixo Y, se eu chamar esse ponto de ponto R, obviamente que o valor de x associado a ele é 0, né? Já o valor de y ele vai ter um valorzinho aqui compreendido entre 3 e 4. Bacana? Então, o que acontece? Nós iremos falar agora da distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos. Existem três casos que devem ser considerados, tá? Então, falaremos da distância. O primeiro caso é quando os dois pontos definem um segmento que ele seja paralelo ao eixo x. Então, aqui, para ilustrar a situação, eu estou colocando esses dois pontinhos aqui, ponto A e ponto B, tá certo? De tal forma que esse ponto A e o ponto B, eles estão definindo aqui
um segmento, e veja que esse segmento aqui, o segmento AB, ele está sendo paralelo ao eixo das abscissas, que é o eixo OX. Ou seja, AB ele é paralelo, símbolo de paralelismo, dois segmentozinhos, né, inclinado, ao eixo OX, que é o eixo das abscissas. O que acontece? A distância de A para B, obviamente, vai ser igual à distância, não é? Vai ser o valor em módulo da diferença entre a abscissa de B e a abscissa de A. Então, por isso que nós denotamos dessa forma aqui, ó. Distância do ponto A ao ponto B, ele é o módulo da diferença da abscissa de B menos a abscissa de A. Beleza? Então, por exemplo, se o ponto A fosse o ponto de abscissa 2 e ordenada 3. Obviamente aqui, né, que o ponto B teria a mesma ordenada, também seria 3, na verdade. Então, se no ponto B fosse de abscissa, sei lá, 7, qual seria a distância de A até B? A distância de A até B, ela é dada pelo módulo da diferença entre os valores das abscissas. Então, o módulo de 7 menos 2, ok? Que daria o quê? Módulo de 5, que é igual a 5. Bacaninha, beleza? O segundo caso é quando os dois pontos, eles determinam um segmento, e esse segmento, ele é paralelo agora ao eixo OY, ao eixo das ordenadas, tá? Então, veja que a situação, o ponto A e o ponto B estão definindo um segmento, ele é paralelo ao eixo AY. Então, é um caso parecido, só que agora a distância do ponto A ao ponto B, ela vai ser dada pelo módulo da diferença entre as ordenadas, ok? Então, vai ser o módulo de quem? Da diferença entre YB e YA. Então, para ilustrar, se a abscissa do A e a abscissa do B fossem, por exemplo, 1, e a ordenada do A fosse 3 e a ordenada do B fosse 10, qual seria a distância de A até B? Ora, a distância de A a B, ela seria igual a quem? Ao módulo da diferença entre os valores das ordenadas dos dois pontos. Então, o módulo de 7 não, né? É 10, né? Menos 3. Que daria módulo de 7, que é igual a 7. Beleza? Ok? O terceiro caso é quando o segmento determinado ele não é paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Então, eu estou ilustrando aqui, ó. Coloquei um ponto A ao ponto B, ok? E observe que o segmento determinado por A e B não é paralelo nem a X nem a Y. Então, obviamente que o ponto A ele possui uma abscissa, essa abscissa estamos chamando de XA, e uma ordenada, e estamos chamando de YA. O ponto B, da mesma forma, possui uma abscissa, estamos chamando de XB, e uma ordenada que eu estou chamando de YB, tá certo? Então, existe uma fórmula para você calcular a distância de A até B, né? Essa fórmula ela vem justamente como consequência do teorema de Pitágoras, tá? Então, eu acho que vocês conseguem visualizar aqui a existência de um triângulozinho aqui, ó, retângulo. Não consegue? Beleza? Então, observe que esse cateto aqui, ó, né? Esse cateto aqui, ele pode ser medido como sendo quem? A diferença entre YB e YA. Beleza? Já esse outro cateto aqui, ele vai ser a diferença entre XB e XA. Beleza? Então, com isso, veja que a distância de A até B, ela seria, no caso, ó, a medida dessa hipotenusa do triângulo. Tá legal? Então, se você aplica o teorema de Pitágoras, você teria distância de A a B ao quadrado vai ser igual a quem? A soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? Então, ó, qual é a medida desse cateto aqui, ó? Ele é XB menos XA, né? Então, ó, você bota XB menos XA ao quadrado, somado, né? Aí, ó, com a medida do outro cateto ao quadrado, que no caso seria o quê? YB menos YA ao
quadrado. Beleza? Então, por isso que a fórmula decorre justamente disso. Quem seria a distância, né, de A até B? A distância de A até B é igual a quem? A raiz quadrada, concorda? Né? Disso aqui tudo, né? De xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Beleza? Então, a distância de A até B seria dada, né? Por essa fórmula aí, desculpa aí a letra, tá? Então, tá aqui a formulazinha bonitinha, tá legal? Então, como exemplo, eu tenho aqui, vamos determinar agora a distância entre os pontos A e B. O ponto A é de coordenada menos 2 e 5 e o ponto B de coordenada 4 e 3. Então, qual seria a distância de A até B? Vamos lá. Distância de A até B seria igual a quem? A raiz, né? De quem? Aí vamos pegar aqui, ó, veja, que a diferença entre as abscissas, né, ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 4 menos o menos 2. Vai ficar 4 mais 2. 4 mais 2. Aí, ao quadrado, né? Somado com quem? Aí, a diferença entre as ordenadas. Então, ó, eu tenho menos 3 menos o 5. Então, menos 3 menos 5 ao quadrado, ok? Então, ó, fazendo aí, né, essa continha, então você vai ter a distância de A até B como sendo a raiz quadrada de quem? Como sendo a raiz quadrada de 6 ao quadrado, somado com quem? Com 8, né, ao quadrado. Então, isso aí vai dar a raiz quadrada de 100, concorda? 36 mais 64. Então, a distância de A até B é igual a quanto? A 10. Beleza? Ok? Para melhorar um pouquinho, nós temos o seguinte problema. Vamos responder agora o problema. Bem, assim, vou fazer o seguinte. Antes de responder esse problema, eu vou entrar aqui no GeoGebra para apresentar vocês, tá? Vou apresentar o programa para vocês. E a gente vai ilustrar também esse problema no GeoGebra, combinado? Ok? O GeoGebra, ele é um software de geometria dinâmica, né? Ele é muito usado para estudar geometria plana, geometria espacial, tem também a versão dele para geometria espacial, e geometria analítica, né? As potencialidades do GeoGebra são imensas, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar para vocês esse programinha. Tanto vocês podem baixar ele na plataforma GeoGebra, né? Como vocês podem usar ele de modo online, tá certo? Ok? Então, fiquem à vontade aí para vocês baixarem no computador de vocês, tá? Ou então usar, né, na versão online. Eu aqui no caso, vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele aqui, na versão online, pronto, estamos aqui com a tela inicial dele, tá? Vou só afastar aqui um pouquinho essa janela aqui, pronto. Então tá aqui, ó. Nessa aba aqui você vai clicando e vai aparecendo as várias funções, tá certo? Ok? Que você pode fazer, ó, construir uma reta, né, um segmento, ok? Questão de vetor a partir de um ponto, traçar uma reta perpendicular, uma reta paralela, uma mediatriz. Ao longo da disciplina a gente vai trabalhando, né, várias funcionalidades desse programa, tá legal? Construção de polígonos, construção de circunferências, de elipse, hipérbole, parábola, tá? Beleza? Reflexão, ok? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês que nós temos aqui o plano cartesiano, né? O R2, tá certo? Temos aqui no eixo horizontal o eixo das abscissas, aqui no eixo vertical o eixo das ordenadas. Aqui você tem aqui o que nós chamamos de janela de álgebra, que é onde você pode estar inserindo os pontos, tá? Assim como você pode, se quiser, localizar os pontos manualmente, por exemplo, eu vou marcar bem aqui um ponto, eu vou botar aqui o ponto A de coordenada, sei lá, 2 e 3 aqui. Vou aqui, ó, 2 e 3. Aí eu clico, já vai sair o ponto A,
tá? Ah, mas eu não quero que o nome dele seja A. Você clica com o botão direito do seu mouse e aí você tem a possibilidade, por exemplo, de renomear. Vou chamar esse ponto de B, não vou chamar de A. Renomeei, tá? Se você quiser, você pode mudar a cor dele. Basta você ir em configurações, por exemplo. Você aqui em cor, eu quero pontinho vermelho, tá certo? Com os estilos e tal, tá certo? Então tem as várias formas de você estar brincando aí com ele. Essa setinha aqui no canto, ó, eu cliquei aqui, é a função de mover, né? Eu posso pegar o ponto e sair colocando onde eu bem quiser aqui, tá? Certo? Por exemplo, vou botar bem aqui, ó. Na hora que eu localizar aqui, ó, já apareceu na outra janela aqui, ó, ponto A, menos 1 em 1, tá? Ah, professor, mas eu não quero estar, eu prefiro escrever. Pois bem, você bota aqui ponto C, sei lá, vamos botar o ponto menos 2 e menos 2. Opa, desculpa. Menos 2, ponto C. Beleza? Vou botar aqui um ponto D de coordenada 0 e 4. Obviamente que esse ponto vai ficar em cima do eixo Y, né? Como ele já apareceu aqui, ó. Né? Abscissa 0 e ordenada 4, né? Vou botar aqui um ponto E de coordenadas menos 5 e 0. Pronto, olha aí. Ponto E de coordenada menos 5 e 0. Tá vendo? Ok? No plano cartesiano, né, ele está dividido em 4 partes, em 4 regiões. Cada região é chamada de quadrante. Aqui, por exemplo, nessa região aqui, onde eu estou movimentando o meu mouse, é o primeiro quadrante do plano. Tá? Nessa região aqui é o segundo quadrante do plano. Aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Vou botar um ponto aqui nesse quarto quadrante. Dê uma olhada aqui no quarto quadrante, os pontos ele tem a abscissa positiva, não é? E ordenada aqui o quê? Negativa. Então, por exemplo, eu posso botar o ponto F, vou escrever aqui, sei lá, 4 e menos 3. Pronto, aqui o ponto F já saiu aqui, 4 e menos 3. Então você pode estar brincando aí, né, de estar localizando os pontos no plano cartesiano dentro do GeoGebra. Se você quiser traçar uma reta, construir uma reta, você vai aqui, ó, clica na terceira janelinha, aí está a opção segmento, reta, eu vou clicar em reta. Quando você clica, se você botar o cursor do mouse em cima, ele vai te dar uma dica, vai dizer o que você tem que fazer, tá certo? Então, quando você clica aqui em reta, ó, apareceu aqui embaixo, selecione 2 pontos ou 2 posições. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a reta, vou passar pelo ponto A e B, pronto. Automaticamente veja que a reta aqui foi nomeada, está aqui no cantinho, está muito pequeno talvez, tá? Mas está nomeada bem aqui como reta F. Se eu quiser, eu também posso renomear essa reta, chamar ela de R, eu prefiro R, ó, veja que já mudou. Se eu quiser, eu posso mudar a cor dela e o estilo dela. Você vai em configurações, muda a cor dela. Vou botar a cor, sei lá, vou botar verde escuro aqui. Pronto. Eu quero mudar o estilo, vou botar ela no estilo tracejado. É possível também. Então você pode sair brincando, não é? De traçar retas, traçar segmentos e tal, né? Ah, professor, eu não quero traçar reta, eu quero traçar um segmento. Então você vai lá em segmento, já apareceu ali, ó, selecione 2 pontos. Vou traçar aqui, por exemplo, o segmento DF aqui, ó. Na hora que você clica no primeiro, ele já sai logo puxando, né? A linha do segmento. Dê uma olhada que esse segmento DF que eu tracei aqui, apareceu aqui um rótulo, tá? Vou clicar aqui na setinha, fica melhor. Sempre na setinha é melhor para você estar manuseando, mexendo, tá? Sempre na setinha. Apareceu aqui G, não é? O que quer dizer? Que o segmento DF, ele tem medida G. O próprio GeoGebra já dá a medida dele aqui, ó, na janela do lado esquerdo, tá? Ele está dizendo então que a medida é de 8,06, beleza? Tá? Ah, professor, eu quero construir uma circunferência. Você vai aqui, ó, círculo, dado, centro e um dos seus pontos. Então, ó, o que ele diz aqui, ó? Selecione o centro e depois um ponto. Vou selecionar aqui como centro é e depois eu vou selecionar um ponto. Ponto A. Veja que eu tracei o centro. Então, é uma ferramenta muito boa, tá? Muito dinâmica, tá legal? E nós vamos fazer uso dela, tá? Ao longo da disciplina. Beleza? Ok? Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu problema. Eu vou aqui, já risquei muito, né? Já desenhei muito, tá? Eu vou aqui em novo, para poder... Ó, vou dizer não gravar, isso aqui é o que eu fiz, não vou gravar. Veja que voltou, né? Para tela inicial, tá? Tá em branco.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para a nossa aula e temos aqui um problema. Qual é o problema? Dados os pontos A de coordenada 8, 11, B de coordenada menos 4, menos 5, C de coordenada menos 6 e 9. O problema pede que você venha a obter o circuncentro do triângulo formado por esses 3 pontos, ABC. Eu acho que vocês lembram da aula de geometria plana, né? Que vocês já pagaram geometria plana, que o circuncentro, ele é um pontozinho definido lá no triângulo, onde é possível você desenhar, não é? Uma circunferência que vai justamente circunscrever o triângulo. A circunferência vai passar pelos 3 vértices do triângulo, né? Então é possível fazer isso, né? Se encontrar o circuncentro. Então, qual é a propriedade básica do circuncentro? A propriedade básica do circuncentro é o seguinte, é que o centro da circunferência, ele possui igual distância em relação aos vértices do triângulo. Obviamente, se ele circunscreve o triângulo, a distância do centro até um dos vértices do triângulo, ela é sempre a mesma. Ela vai ser sempre quem? Sempre o raio, não é? Beleza? Então, o que nós podemos afirmar? Se eu disser que o centro, não é? É um pontozinho, que eu vou chamar esse ponto de ponto P, tá? Então, se eu disser que o centro é um pontozinho chamado de ponto P, a distância desse ponto P até o vértice A é a mesma distância do ponto P até o vértice B, não é? Concorda comigo? O P é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, tá ok? Então eu posso afirmar também que a distância, né, do ponto P ao ponto B, ou ao ponto A, sei lá, como você preferir, tá? Botar o ponto B, tá? Ela é a mesma distância do ponto P. O ponto P é o circuncentro, viu, gente? Ele é o centro da circunferência. Até o vértice C. Posso ou não posso afirmar isso? Posso, não é? Ok? O que nós ganhamos com isso? Ora, nós já estudamos, né, a distância entre 2 pontos, não já? Ok? Então, por exemplo, a distância de PA é igual à distância de PAB, né? Aí eu posso afirmar o seguinte, ó, se somente se, né? Aconteceu o quê, né? Se somente se, aconteceu o quê? Aí você pode aplicar aquela fórmula da distância, né? Entre os pontos P e A e P e B. Esse ponto P que eu não conheço, eu vou dizer que ele possui abscissa x e ordenada y. Combinado? Beleza? Então, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, distância de PA, né, é a raiz, né, quadrada, ok? É a raiz quadrada de quem? Aí vamos lá, distância de PA, como é que vai ficar? Vai ficar, aí eu tenho que pegar, né, ó, x do P, né, menos o x do A. Então, x menos 8, aí ao quadrado, né? Mais quem? Aí eu tenho que pegar o y do P menos o y do A. Aí vai ficar o quê? Y menos 11 ao quadrado. Ok? Então, com isso, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que isso aqui tem que ser igual também, não é? Igual também. Aí, novamente, vou aplicar a fórmula. Raiz quadrada, não é? Distância de P a B. Eu vou pegar o x do P, x, menos o x do B, né? Que é o x do B? É menos 4. Então, menos o menos 4 vai dar o quê? Mais 4. Aí, ao quadrado, não é? Mais quem? Pela fórmula da distância, viu, gente? Aí, eu vou pegar o y do P, que é o y, menos o y do B.
O y do b é menos 5. Então, y menos menos 5 vai dar y mais 5. Jogo de sinais, né, gente? Aí ao quadrado. Beleza? Então, ó, vai acontecer isso daqui. Tá legal? Na parte de baixo, de forma análoga. Só que agora eu vou usar o ponto P com o B e o P com o C, né? Distância de P a B eu já tenho aqui em cima, né? Vou só repetir aqui, ó. É a raiz quadrada, né? Como é que ficou? Ficou x mais 4 ao quadrado, né? Somado com y mais 5 ao quadrado. Não foi isso? Distância de P a B. Ela é igual a quem? Ela é igual, do outro lado, né? A quem? Ela é igual à distância de P até C, né? Distância de P até C, como é que fica? Mesma ladainha, né? X do P menos o X do C. Então vai ficar X menos o menos 6. Vai dar X mais 6 ao quadrado. Mais... Aí eu vou pegar o Y do P, né? Ó, o Y do P menos o Y do C. Vai ficar como? Y do P, que é Y, menos o Y do C, que é 9, né? Então, Y menos 9 ao quadrado. Ok? Beleza? Então, vocês sabem que como eu tenho essa raiz quadrada de um lado e do outro aqui nessa igualdade de cima, eu posso muito bem me livrar dela, né? Tá certo? Na realidade, é como se você fosse elevar ao quadrado ambos os membros, não é? Então, qual é a conclusão que eu chego? Tá? Olha só, eu vou chamar isso aqui de número 1, tá? Qual é a conclusão que eu chego nessa situação 1 aqui? Nessa situação 1, eu vou ter o quê? X menos 8 ao quadrado somado com y menos 11 ao quadrado igual a x mais 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado. Eu posso desenvolver isso aí tudo porque vai dar para efetuar o cancelamento com várias coisas, né? Então, vamos desenvolver isso aqui. Vamos lá. Então, desenvolvendo essa situação 1, depois eu vou desenvolver a situação 2 aqui de baixo, tá? Beleza? Aqui em 1, eu desenvolvendo, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, ó, x menos 8 ao quadrado, né? Vai ficar o quê? X ao quadrado menos 16x, né? Mais 64. Somado com y menos 11 ao quadrado. Aí, quadrado do primeiro, y ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, menos 22y. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 11 é 121. Ok? Beleza? Aí, isso aí é igual a quem? Que no segundo membro, ó. X mais 4 ao quadrado. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai dar 8x. Não é isso? Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado dá o quê? 16. Né? Aí mais... Aí vamos aqui, ó. Y mais 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dá 10y. Não é? Mais o quadrado do segundo. 25. Beleza? Então, isso aqui é o desenvolvimento dessa número 1 aqui, tá? Beleza? Ok? Então, ó. Dá pra cancelar algumas coisas? Creio eu que sim, né? Vamos cancelar o quê? Por exemplo, o x ao quadrado daqui desse lado, eu posso cancelar com esse x ao quadrado do outro. O y ao quadrado daqui, eu posso cancelar com o y ao quadrado daqui, né? Beleza? Então, aí já ajudou muito, né? Ajudou algumas coisas. Então, dê uma olhada que aqui no primeiro membro, eu tenho menos 16x, né? Lá no segundo membro, eu tenho 8x, né? Vamos enxugar isso. Se eu levar 8x, né, para o primeiro membro, eu vou ter ao todo quanto? Eu vou ter menos 24x. Ok? Aqui no primeiro membro eu tenho menos 22y. Né? No segundo membro eu tenho 10y. Ok? Se a gente levar o 10y para o primeiro membro, eu vou ter menos 32y. Não é?
E aí, aqui no primeiro membro, eu tenho 64 mais 121. Isso aqui já dá 185, concorda? No segundo membro, eu tenho 16 com 25. Isso aqui é 41. Então, se eu pensar bem, olha, 185, 185, menos 41, vai dar quanto? Mais 144. Aí tudo isso igual a quem? A zero, se você preferir. Beleza, gente? Beleza? Então, nessa situação número 1, ó, situação número 1, né? Ok? Eu tenho já, nessa situação número 1, eu tenho essa informação aqui, né? Que, inclusive, dá até pra gente simplificar, não dá não? Dá para simplificar, não dá? Se a gente quiser, a gente pode simplificar por 4, por exemplo. Não pode, não? Não pode? Simplificando por 4, né? Vai ficar o quê? Menos 6x menos 8y, não é? Mais quanto? Mais 36, né? Tudo igual a zero, né? Dá para simplificar novamente, né? Dá para simplificar por 2. Então, o que eu vou ter aqui da primeira situação? Eu vou ter menos 3x, ok? Menos 4y mais 18, não é? Igual a zero. Então, isso aqui, gente, eu tenho que guardar, tá? Eu vou guardar isso aqui, beleza? Ó, vou deixar guardadinho aqui, tá? Deixa eu colocar um pouquinho maior. Eu vou deixar guardadinho, tá certo? Vou deixar guardadinho aqui, ó. Tá? Da segunda situação, professor, vou ter que fazer o desenvolvimento também dessa segunda situação? Com certeza, né? Tá certo? Vamos fazer o desenvolvimento dela, tá? Na segunda situação, vamos lá. Vamos fazer o desenvolvimento também. Vamos lá. O que nós vamos ter aqui em 2, né? Aqui em 2, eu vou ter o quê? Vamos desenvolver. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Eu tenho, desenvolvendo, ó, aqui, ó, x mais 4 ao quadrado, né? Desenvolvendo quadrado do primeiro. Vou botar aqui em cima, pode ser? Aqui em cima um pouquinho, tá? Ó, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 8x mais 16, não é? Aí, mais y mais 5 ao quadrado. Mais y ao quadrado somado com 10y mais 25. Aí, tudo isso é igual a quem? No segundo membro, x mais 6 ao quadrado. Isso é x ao quadrado mais 12x mais 36, né? E aí, y menos 9 ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Y ao quadrado menos 18y, né? Mais 81. Ok? Aí, novamente, né? Dá para cancelar algumas coisinhas aí, né? Não dá para cancelar? Vamos cancelar aqui quem? Eu vou cancelar o x ao quadrado com o x ao quadrado daqui. Vou cancelar o y ao quadrado com o y ao quadrado, né? Então, pensando bem, né? Eu tenho 8x no primeiro membro e 12x no segundo membro. Eu vou ter ao todo, então, menos 4x, né? Eu tenho 10y no primeiro membro e menos 18y no segundo. Então, mudando de membro para, né, do segundo para o primeiro membro, eu vou ter 28y, né? Então, mais 28y. E aí, eu tenho, no primeiro membro, eu tenho 16 mais 25, que é 41. E no segundo membro, eu tenho 36 mais 81. Isso aí dá 117. Então, né? Então, a gente vai ter o quê? 41 menos 117. Vocês concordam comigo, né? Deixa eu ver aqui. 41
Vou usar aqui a calculadora. Para evitar erro. 41 menos 117. Isso dá menos 76. Ok? Então, ó. Isso vai dar o quê? Menos... Quanto? Cadê? Eu esqueci aqui. Deixa eu ver. 76, né? Ok? Então, menos 76. Aí tudo isso igual a zero. Beleza? Dá para simplificar? Né? Será que dá para simplificar? Sim, eu acho que dá, né? Vamos simplificar por 4. Pode ser? Vamos lá. Isso então vai ficar o quê? Menos x mais 7y, não é? E aí 76 dividido por 4, acho que dá 19, né? Não é isso? Então, menos 19 igual a zero. Não é isso? Então, eu já tenho aqui, ó, gente, uma segunda condição. Isso está com a cara de quê? Eu acho que muitos já viram que isso aqui... Ah, professor, isso aí vai dar um sistema. Com certeza isso aí vai dar um sistema, né? Então, vamos responder esse sistema aí. Vamos lá. Eu vou aqui ajeitar um pouquinho, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos responder esse sistema. Eu vou escrever como primeira equação essa daqui, tá? Beleza? Para ficar mais bonitinho, eu vou escrever assim, ó. X menos 7y igual a menos 19. Pode ser? Pode ser, né? O que foi que eu fiz? Na realidade, é como se eu tivesse multiplicado ela aqui por menos 1, né? E aí eu mudei o 19 de membro, tá certo? A segunda, quem é ela? É menos 3x, né? Menos 3x, menos 4y, ok? Mais 18. Mudando de membro, vai ficar o quê? Menos 18. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui essa equação de cima por 3. Por que por 3, professor? Vocês vão já ver, né? Porque quando eu multiplicar a de cima por 3, eu vou poder efetuar um cancelamento no futuro, tá? Então eu vou ter o que na primeira? 3x, né? Menos 21y igual a menos quanto? 57, não é? E aí a de baixo eu vou só repetir, ó, menos 3x menos 4y, né? Igual a menos 18. Ok? Então, somando as duas, que é justamente o ponto que eu queria chegar, né? Eu vou poder estar cancelando alguém, né? Eu vou cancelar quem? Eu vou cancelar o menos 3 com 3, né? E aí vai ficar somente a galera que tem o y. Beleza? Então, ficando somente a galera que tem o y, eu vou ter o quê? Se eu estou somando as duas, tá? Então, eu tenho menos 25y igual a quem? Igual a menos 75. Moral da história, o y é igual a menos 75 dividido por menos 25, né? Se quiser, multiplica tudo por menos 1, vai dar 75 dividido por 25, que dá 3. Então, o y é 3. Como é que eu faço para encontrar o valor do x? Ah, é só substituir, professor. Se o y é 3, substitui lá. Ora, x menos 7y é igual a menos 19. Vou substituir mentalmente, tá? 7 vezes 3, 21. Negativo, né? Se mudar de membro, vai ficar positivo do outro lado, né? Então, eu teria o quê? Que x é igual a menos 19 mais 21. Então, com isso, x é igual a 2. Beleza? Então, ó, o y é 3 e o x é quanto? E o x é 2. Moral da história, o tal circuncentro, que é o ponto P, ele possui coordenadas 2 para x e 3 para y. Então, essa é a minha resposta do problema. Tá legal? Beleza? Para visualizar isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos usar o GeoGebra. Eu vou abrir o GeoGebra, vou localizar os vértices do triângulo e vamos ver se realmente, né, o circuncentro está justamente, né, nesse ponto. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos decorar aqui os pontos. 8 e 11, menos 4 e menos 5. Deixa eu botar aqui, ó.
8 e 11. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Ó, o A, 8 e 11. O B, menos 4, menos 5. Ok? E o C, quem é o C? É menos 6 e 9, né? E o C, menos 6 e 9. Pronto. Professor, tá complicado porque eu não estou conseguindo ver. Não estou vendo os pontos. O que acontece? Os pontos estão aqui, gente, ó. 6 e menos 9, ó. Cadê o B? Menos 4, menos 5, 8 e 11. 8 e 11, ó. O ponto A lá, ó. Tá legal? Beleza? Então é porque ele ficou muito distante um do outro, tá certo? E o C é menos 6 e 9, né? O C é menos 6 e 9. Cadê o menos 6 e 9? Tá aqui, ó. Menos 6 e 9, tá vendo? Então estão todos os três aí, tá? Tá legal? Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui. Eu vou reduzir, ó. Tá? Só para poder ficar melhor para vocês, viu? Você vai bem aqui no último ícone, tem a lupinha de mais e de menos, tá? Então, tá aqui os vértices do triângulo. Vou desenhar o triângulo, ó. Vai aqui em polígono. Aí você tem que clicar nos vértices e ele vai construindo, ó. Já vai até provocando um sombreamento, tá? E aí, ó, fechou, ó. Beleza? Ó, ele deu aqui as medidas A, B e C dos lados, tá? Mas eu não quero que apareça. Eu clico com o botão direito, aí eu vou botar aqui, ó, deixar de exibir o rótulo. Aí sumiu a letrinha C, tá vendo, ó? A letrinha B, de novo, ó. Clique em cima com o botão direito, deixar de exibir o rótulo. Bem aqui, é só clicar, tá? Que eu quero que fique só o triângulo, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Beleza? Então tá aí o triângulozinho do problema, ABC. A circunferência, você lembra que deu de coordenada 2 e 3, não foi? Parece lá? Não foi? Vamos ver se vai bater, né? Vamos lá. Vamos construir aqui um círculo, uma circunferência. Ó, círculo definido por 3 pontos. É a melhor situação que tem para nosso caso. Vou clicar aqui nessa modalidade. Ele manda eu escolher os 3 pontos. Então, vou escolher aqui, ó, A, B e C. Pronto, escolhi. Então, o que acontece? Essa circunferência ela é uma circunferência circunscrita ao triângulo. Beleza? E o ponto P, eu vou botar bem aqui, qual foi o ponto P que nós encontramos no problema? É o ponto Pzinho de coordenada 2 e 3, não é? Ó, botar aqui, ó, P de coordenada 2 e 3. Cadê ele? Né? Opa, terminei colocando, foi um vetor, desculpa. Eu não botei a letra minúscula, tem que botar maiúscula. P de coordenada 2,3, né? Olha aí. Então é justamente aqui, ó. Esse cara aqui é o circuncentro. Ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. A distância dele ao ponto A é a mesma da dele ao ponto B e a mesma da dele ao ponto C. Beleza? Ok? Tá certo? Bem aqui, gente, ficou um pouco... É porque eu mexi, tá? Foi mal. Tá? Então tá aí o circuncentro. Ponto P. Beleza? Então tá aí a nossa resposta do problema, tá? Aí vamos falar agora da distância do ponto médio de um segmento. É um princípiozinho bem básico. Se você tem aqui um segmento AB, ó, segmento AB, tá vendo? O ponto médio, ok? É o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes. A medida do segmento AM, ela é a mesma do segmento MB, tá certo? Então, o que acontece de especial nisso aqui? O que acontece de especial é que a média aritmética entre as abscissas de A e B, ela é justamente a coordenada do ponto médio. XM, tá vendo aqui, ó? Beleza? A abscissa do ponto médio, do ponto M, nada mais é do que a média aritmética das abscissas dos 2 pontos que são extremidades do segmento. E de forma análoga, a ordenada do ponto médio, ela é a média aritmética das ordenadas dos 2 pontos que são extremos do segmento. Beleza? Ok? Então, vamos lembrar disso aí, tá certo? E aí nós temos aqui um outro problema, tá? Um outro problema. Esse probleminha diz o seguinte: em um triângulo ABC são dados os seguintes elementos: o vértice A de coordenada 2 e 4, o ponto médio M de coordenada 1 e 2. Deixa eu até escrever logo bem aqui na figura. Ó, esse ponto M, ele tem coordenada o quê? 1
e 2, não é? O A, ele tem coordenada o que aqui? 2 e 4, ok? Aí ele fala que o ponto N, ele tem coordenada menos 1 e 1, não é? Que é 1, viu, gente? E o N, ele é ponto médio, tá? O N é ponto médio aqui, ó, do lado BC. Assim como o M é ponto médio do lado AB, ok? Tá certo? E é o que ele quer na questão? Ele quer saber qual é o perímetro desse triângulo, tá? Do triângulo. A gente fez aqui a construção de um triângulozinho hipotético, ABC, e aí já aproveitamos, né, para colocar aquilo que a gente já tinha, né? Veja que foi omitido aqui o que? A abscissa do ponto B e a ordenada do ponto B, né? E foi omitido também aqui a abscissa do ponto C e a ordenada do ponto C. Foram omitidas essas informações, tá certo? O que ele quer na questão? Ele quer o perímetro do triângulo. O que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados, não é? Então veja que eu posso dizer, já que o M é ponto médio de AB, eu posso dizer que a abscissa do M, que é ponto médio, o 1, ele é a média aritmética entre as abscissas de B e de A, não é não? Então eu posso afirmar que 1 é igual a quem? A 2, que é a abscissa de A, somado com a abscissa de B, que eu não sei quem é, né? Tudo isso dividido por 2. Vai dar ou não vai dar para encontrar quem é a abscissa de B? Vai, não vai não? Beleza? Da mesma forma, eu posso encontrar quem é a ordenada de B. Ora, o 2, que é a ordenada do ponto M, que é ponto médio do segmento AB, ele é a média aritmética entre quem? Entre a ordenada de A, que é 4, e a ordenada de B, que é YB. Então, eu posso dizer que 2 é igual a quem? A 4 somado com quem? Com YB dividido, né? Tudo isso por 2. Beleza? Então, daqui você fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai implicar que XB mais 2 é igual a quem? A 2. Moral da história, isso aqui implica que XB, ou seja, a abscissa do ponto B, ela vai ser igual a quem, galera? A 0. Beleza? Encontrando aqui a ordenada do ponto B, isso aqui vai implicar em quê? Produto dos meios pelos extremos novamente, ó. O denominador aqui é 1, tá? Ok? Então, você vai ter que YB somado com 4 é igual a quem? A 4, não é? Então, veja que moral da história. Quem é o YB? O YB é 0. Não é 0? Beleza? Então, eu já sei que o ponto B, ele possui coordenadas o quê? 0 e 0. Tá? Dá para descobrir as coordenadas do ponto C? Dá sim. O N, né, ponto médio do segmento BC, então menos 1, que é a abscissa de N, ela é igual a quem? A abscissa de C somado com a abscissa de B dividido por 2, né? Só que a abscissa de B eu já sei que é 0. Então, 0 somado com a abscissa de C dividido por 2. Então, moral da história vai implicar o que aqui? Que a abscissa do ponto C é igual a quem, galera? A menos 2. Beleza? Dá para encontrar a ordenada do ponto C? Com certeza. Ó. O N, né, ponto médio do segmento BC. Então, a ordenada dele, que é 1, é igual a quem? Deixa eu apagar isso bem aqui, tá? É igual a quem? A ordenada de B, que é 0, somado com a ordenada de C, que é YC, dividido por 2. Não é? Beleza? Então, daqui vai implicar produto dos meios pelos extremos, que YC é igual a 2. Então, moral da história, o ponto C, né, o vértice C, ele possui coordenada quanto para x? Menos 2 e para y, 2. Beleza, gente? Mas a questão quer o que, professor? Ela quer o perímetro do triângulo. Então, já que você conhece agora quem são os três vértices, para você finalizar a questão, você vai calcular o quê? A distância de A até B, mais a distância de B até C,
mais a distância de A até C. Isso aí eu vou deixar como exercício para vocês. Bacaninha, vocês continuam, viu? Tá certo? Então, você faça o final, tá? Então, você vai fazer o final, tá certo? Beleza? Aí, vamos falar agora da condição de alinhamento de 3 pontos. O conceito de alinhamento é muito simples. Quando é que 3 pontos estão alinhados? Quando existe uma reta que passa, né, pelos 3 pontos. Ou seja, os 3 pontos serão o quê? Colineares. Né? Conceito lá da geometria plana. E aí existe um teorema que nos garante o seguinte, que 3 pontos, sendo um ponto A de coordenada XA, YA, um ponto B de coordenada XB, YB, e um ponto C de coordenada XC, YC, eles estão alinhados se somente se acontecer o quê? Esse determinante, olha só como é montado o determinante, ó. Primeira linha, XA, YA, 1. Segunda linha, XB, YB, 1. Terceira linha, XC, YC, 1. Esse determinante, o valor dele, ao desenvolver ele, tem que dar igual ó, a 0. Beleza? Então, o que acontece? Se 3 pontos não estão alinhados, obviamente, né, se eu tenho 3 pontos e eles não estão alinhados, eles, obviamente, vão formar um triângulo. E aí fica uma observação, tá? O interessante é que existe também um teorema que garante o seguinte, que a área desse triângulo, ela é justamente um meio, ó, eu botei como observação, tá? Do módulo desse determinante. Obviamente que o determinante não vai se anular, né? Porque os 3 pontos não são colineares, tá? Beleza? Então existe aí essa dicasinha que vocês vão guardar, tá? Essa observação. A gente tem aqui um problemazinho que diz o seguinte, ó. Determine o ponto P da reta AB, né? De tal forma, né? Que ele dista 5 da origem. Aí o cara dá aqui, ó, o ponto A e o ponto B, tá? Então, o que acontece? O ponto P aí que ele está falando, o ponto P, ele pertence a uma reta AB. Se o ponto P pertence a uma reta AB, ele vai pertencer se somente se acontecer o quê? Se somente se tanto o ponto P como o ponto A e o ponto B, se eles são colineares, ou seja, se eles estão alinhados, né? Beleza? Então, o que deve acontecer já que eles devem estar alinhados? O que deve acontecer é que o determinantezinho, aí você tem que olhar lá para cima, tá? O determinantezinho, formado, né, pelas coordenadas dele, o determinante, ele tem que ser igual a quanto, galera? Tem que ser igual a 0. Tá certo? Então, ó, vou formar aqui o determinante, né? Pelas coordenadas dos 3 pontos envolvidos. Então, o ponto P, como eu não conheço, ele está pedindo, ó, determine, né? O P, né? O P, ele possui coordenadas o quê? Eu não sei quais são. Eu vou dizer, então, que as coordenadas dele são X e Y. Combinado? Então, vou botar assim, ó, X, Y, coordenadas de P. Aí completa com 1, né? Assim lá em cima. Aí eu vou botar as coordenadas de A, ó, 0, né? Menos 25 e completa com 1, né? Assim. E as coordenadas de B, que é quanto? Que é menos 2, menos 11 e completa com 1. Não é isso? Então, esse determinante aí, o desenvolvimento dele tem que ser igual a quanto, galera? Tem que ser igual a 0, não é? Então, ó, esse determinante, ele tem que ser igual a 0. Beleza? Ok? Só que eu vou fazer o seguinte, vamos desenvolver ele. Vocês lembram como é que faz? Você pode repetir as duas primeiras colunas, né? Ó, x, 0, menos 2, tá certo? Que é um 0, viu? Tá feio, minha letra fica feia aqui nesse negócio, tá? A segunda coluna, y, menos 25 e menos 11, né? Então, o desenvolvimento disso aqui tudo tem que dar igual a quanto? A 0, pela condição que está lá. Aí a gente tem que procurar as setas, né? Aqui, ó, no sentido da diagonal principal, que passa por 3 elementos. A primeira, ó, x vezes menos 25 vezes 1. Vai dar o quê? Menos 25x, né? Então, ó, se somente se... Aí eu vou botar aqui, ó, menos 25x. Já estou fazendo o cálculo do determinante, viu? Y vezes 1 vezes menos 2. Dá menos 2y, tá?
Aí aqui, ó, 1 vezes 0 vezes menos 11 dá 0. Então, no sentido positivo, não é? No sentido da diagonal principal, já foi, né? Tá certo? Beleza? No sentido negativo agora, 1 vezes menos 25 vezes menos 2, isso aqui dá mais 50, né? Como o sentido é negativo, aí tem que inverter o sinal, ó. Fica menos 50, né? Ainda no sentido negativo, x vezes 1 vezes menos 11 dá menos 11x. Então, aqui vai ficar o quê? Mais 11x, que é um 11, viu, gente? Tá? Desculpa aí, tá? É um 11. E tá feio, né? Esse 11 aí. Deixa eu apagar aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui. Isso é um 11x, né? Então, ó. 11x, né? E aí, eu tenho aqui a terceira diagonal no sentido negativo. Y vezes 0 vezes 1 dá 0, não preciso colocar. Então, tudo isso aqui, ó, no final tem que dar igual a quem? A 0, né? Melhorando isso aqui, eu posso escrever o quê? Menos 25x, menos 25x com mais 11x, isso aí vai dar o quê? Menos 14, né? Menos 14x, né? Aí, menos 2y, menos 50, eu vou mudar de membro, vou botar do outro lado, igual a 50. Beleza? Se quiser, pode simplificar. Vou simplificar aqui por 2, tá? Então, vou ter aqui o quê? Menos 7x menos y igual a 50. Então, eu tenho essa informação do fato de que o ponto P, o A e o B tem que ser colinear, não é? Só que tem uma outra informação da questão, qual foi? Ele disse que a distância, né, do P até a origem é 5. O que é a origem? A origem é o ponto de cruzamento dos eixos coordenados. Quais são as coordenadas da origem? É o 0, 0, né? Então, ó, a distância do ponto P até a origem, ela é igual a quanto que a questão falou? 5. Então, se eu uso a fórmula da distância, como é que é aquela fórmula da distância de dois pontos? É a raiz quadrada, não é? Ó, raiz quadrada. Aí você pega, né, a abscissa do ponto P, que eu chamei de x, né? Menos a abscissa da origem, que é 0, aí ao quadrado, não é isso? Mais a ordenada do ponto P, que é y, menos a ordenada da origem, que é 0, aí ao quadrado, né? Aí essa raiz quadrada zona todinha, de acordo com a informação do problema, ela é igual a quem? A 5. Como é que se livra dela, gente? Vocês lembram? Eleva ambos os membros ao quadrado, não é assim? Então, quando eu elevar esse membro ao quadrado, ó, quando eu elevar esse membro ao quadrado e esse outro ao quadrado, o que isso aí vai implicar? Isso aí vai implicar que x ao quadrado, né, ó, vou botar um si somente si mesmo, né? Isso aqui vai concluir que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a quem? A 25. Então, percebam que aqui eu tenho uma primeira informação, que foi da primeira condição. Vou chamar de asterisco 1, tá? E aqui eu tenho uma segunda informação, asterisco 2. Ah, professor, você vai ter um sistema. Exato, vou ter um sistema. Beleza? Então, o que acontece? Aqui em asterisco 1, você pode afirmar, se você quiser isolar o y, né? Se você quiser isolar o y, você pode afirmar que y, vou botar aqui, ó, fazendo os ajustes já, tá? Que y é igual a quem? A menos 7x, né? Menos 50. Posso ou não posso afirmar isso? E aí eu posso substituir essa informação onde? Lá no asterisco 2. Não é não? Se você for substituir, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado, ó. Substituindo, tá? Ó. Tá? Substituindo. Ok? Vai ficar o quê? X ao quadrado mais o y ao quadrado, né? Que é menos 7x, né? Ok? Mais é menos 50, né? Menos, que é menos. Deixa eu apagar aqui. Menos 50.
Aí tudo isso, deixa eu botar aqui o menos 50. Ao quadrado, tudo isso é igual a 25. Beleza, gente? Aí, gente, isso aqui obviamente está na cara que vai dar a equação do segundo grau, que vocês vão ter que responder essa equação do segundo grau, tá? Então, deixa eu só ver aqui, ó, x ao quadrado. Deixa eu desenvolver mentalmente aqui. Menos 7 quadrado do primeiro vai dar 49x ao quadrado. Com esse x ao quadrado na frente vai dar 50x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, não é? Então, isso aí vai dar 350x. Então, mais 350x. Aí, mais o quadrado do segundo, ok? Que dá 2.500, né? E aí, então, 25 no segundo membro, né? Você ainda vai ter que subtrair aqui no primeiro. Tudo isso igual a zero. Então, gente, você vai encontrar uma equação de segundo grau, vai dar para simplificar ela, tá certo? E aí, enfim, você vai encontrar a sua resposta. Bacana? Beleza? Então, por hoje é só, não vou me estender mais, vocês concluam aí, tá? O restante, tá? E é isso. Tá legal? Dê uma olhada assim no material, estudem, tá? Desenvolvam os cálculos, beleza? Um forte abraço e até mais.